Olá, muito bom dia, muito boa noite, muito boa tarde para todos vocês que estão nos vendo. Esse é o seu canal do CFTS, Centro de Formação Teológica Saber. Esse é um oferecimento, esse conteúdo é um oferecimento gratuito para você, para todos aqueles que fazem parte do nosso canal, que buscam entender sem as amarras da religião, sem as amarras da sua denominação, ou dessa ou da outra, apenas o conhecimento puro, simples. Nossa proposta aqui é trazer até vocês uma teologia livre de erros, livre de problemas, uma teologia baseada na palavra de Deus e na sã doutrina. Eu sou o professor JR, sou diretor do CFTS e esse é o nosso canal, seja muito bem-vindo. Eu quero te convidar a seguir a gente, a curtir o que está fazendo aqui, que nós estamos fazendo, curtir aquele conteúdo que a gente está dando, mandar para outras pessoas, orar e divulgar. Deixa eu te falar uma coisa, nós vamos fazer uma super série, uma série bem legal sobre o movimento que modificou o pentecostalismo clássico, o movimento que trouxe vida ao pentecostalismo clássico, que tinha grandes problemas já no século XIX. Mas de quem nós estamos falando? Nós estamos falando do famoso movimento ou chamado avivamento da Rua Azusa. Vem comigo, vamos trabalhar um pouquinho, vamos aprender um pouquinho. Essa é a nossa maior meta. O movimento ou chamado avivamento da Rua Azusa, ele teve todo um panorama. E é isso que nós queremos falar aqui nessa playlist. Para compreender plenamente o que ocorreu, o que aconteceu na Rua Azusa, antes a gente precisa dar uma passadinha pelo cenário de tudo que estava acontecendo. E a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é o seguinte: o mundo no século XIX, em meados do século XIX, fundamentalmente nos Estados Unidos, vivia um momento de ebulição em diversas áreas, tanto de ebulição política, quanto ebulição social, quanto ebulição religiosa, quanto efervescência tecnológica. Então nós tínhamos todo esse processo, um por cima do outro. Eu estou seguindo aqui o meu roteiro para não deixar faltar nenhuma informação para você. O que acontece? Era o início de uma era que as indústrias estavam tendo um desdobramento e que em grande parte do Ocidente cristão, ou seja, havia um processo industrial muito intenso e pessoas vindas, oriundas das regiões menos urbanizadas, se achegavam às cidades para procurar trabalho, naquela questão de industrialização, da explosão da industrialização americana. Então, já no final do século XX, os Estados Unidos começam a passar por transformações profundas, transformações de todos os aspectos. Mas a sociedade ainda era marcada por um racismo muito exacerbado, institucionalizado, inclusive. Leis segregacionistas, como a famosa, Lei Jim Crow, separavam brancos e negros, e isso, inclusive, dentro das universidades, dentro das faculdades teológicas, dentro do ambiente cristão, isso também acontecia. O que acontece? No contexto religioso, o que nós temos para falar é um pouquinho diferente. O protestantismo dominante nos Estados Unidos era composto por, basicamente, alguns grupos: metodistas, batistas, presbiterianos, episcopais, congregacionais. Mas o que estava se notando era um desgaste espiritual crescente em todas essas denominações. Era o que eles chamavam de esfriamento. Estava ocorrendo um esfriamento espiritual, uma
uma sequência de fatos que foram arrefecendo a fé do povo, foram trazendo as pessoas para baixo, e isso a liderança começa a perceber. Mas o importante é que a liderança não começa só a perceber, a liderança começa de alguma forma a se movimentar e buscar entender o que estava ocorrendo no movimento cristão naquele momento. Eu quero te parar um minutinho aqui e avisar para você, vem conhecer a plataforma de teologia do CFTS, www.cftsead.com.br. Lá você vai descobrir coisas maravilhosas. De repente, o seu sonho de estudar teologia pode acontecer da melhor forma e da forma mais fácil. Voltando ao assunto, vários movimentos então foram surgindo. Quando estes líderes pastorais começaram a perceber que havia um esfriamento por toda a América, oriundo da Europa, inclusive, essas lideranças americanas começam a perceber isso de alguma forma. Sendo assim, o primeiro movimento que surge, eu até coloquei aqui no meu roteiro para não esquecer de falar deles para vocês, é o Holiness Movement, que pregava uma segunda bênção, o Espírito Santo como uma segunda bênção após a conversão. Eles chamavam isso de santificação. Este movimento diretamente vai influenciar o surgimento do pentecostalismo, porque eles diziam que esta frieza espiritual era oriunda de uma ausência de manifestação do Espírito Santo. E baseado nisso, eles começam a buscar isso que eles convencionaram chamar segunda bênção, que nós vamos chamar mais na frente de batismo no Espírito Santo ou com o Espírito Santo, depende um pouquinho da denominação que você esteja hoje. Além disso, além deste movimento que era chamava-se a tradução, né, Holiness Movement, ou Movimento Santidade, nós tínhamos um outro chamado Movimento de Keswick. Este movimento era oriundo da Inglaterra e ele era muito ligado nos reavivamentos de Charles Finney e de Dwight Moody nos Estados Unidos. Então, estes movimentos, né, o movimento que é Keswick e alguns outros, entre eles o do Moody, nos Estados Unidos, alimentaram o desejo de uma experiência mais profunda com o Espírito Santo, de uma experiência pentecostal, que hoje nós chamamos de pentecostal, uma experiência mais sobrenatural, esta chamada segunda bênção. E a partir daí começam a eclodir pequenos movimentos, que principalmente nos Estados Unidos, mas não tiveram tanta relevância quanto vai ter os movimentos que nós vamos tratar, e fundamentalmente o avivamento da Rua Azusa. O que acontece? Esses movimentos são fundamentados pelo interesse de uma imersão, de um transbordar do Espírito Santo. Eles julgavam que isso era que poderia resolver, que poderia dar cabo àquela frieza que vinha acontecendo. A doutrina do batismo no Espírito Santo, ou com o Espírito Santo, como uma experiência distinta da conversão, começou a ser debatida entre os líderes do Holiness Movement. Vários pregadores, como Charles Spurgeon e outros precursores do pentecostalismo, passaram a buscar evidências físicas dessas experiências. E aí, aonde que eles chegaram? No falar em línguas. E vai ser discutida posteriormente, adotada, falar em línguas
como forma e como sinal evidente do batismo no Espírito Santo. Eu não estou dizendo aqui que eu concordo ou que eu não concordo que as línguas sejam evidências do batismo no Espírito Santo. Eu estou dando o caminho que este movimento traçou para você. No próximo vídeo, nós vamos falar um pouquinho sobre os precursores disso. Esta é uma playlist oferecida pelo Centro de Formação Teológica Saber. No próximo vídeo nós vamos falar mais sobre isso, tá bom? Eu quero te ver. Nós vamos colocar esse vídeo no ar e quero te convidar, manda ele para alguém. Quem sabe você tem alguém que precisa de conhecimento, está buscando conhecimento. Vem com a gente se vê daqui a pouco. Um forte abraço.